Então, como a gente já falou nas outras ocasiões, esta prática, ela é a nossa prática principal, a nossa prática de entrada, e é onde nós buscamos a comunhão com Deus, a comunhão com o nosso íntimo, né? E a partir desta prática e o desenvolvimento dela é que naturalmente e gradativamente nós começamos a nos familiarizar e a manifestar a amorosidade fraterna, que é o objetivo da nossa teologia, da nossa Umbanda de Caritas. Bem, na última quarta-feira, nós conversamos a respeito das 4 etapas da vida, né? Que seria o vagueante, ou seja, aquele estado onde nós nos encontramos completamente vagueantes em relação à nossa existência, né? Indo de um lado para o outro, regidos pelo nosso impulso de apego e aversão. Apego àquilo que é bom e aversão àquilo que não nos agrada. E nós passamos os nossos dias, os meses, anos, as nossas vidas inteiras nessa situação de vagueância, perdidos completamente e autocentrados nos nossos desejos. Depois desse processo de vagueância, em algum momento ocorre vamos dizer assim, uma necessidade, então, de se buscar, né? Lembrando que esse estado de vagueância ele nos gera um sofrimento para nós e para os outros. Em algum momento a gente, então, toma um certo grau de consciência e nós passamos a buscar, né? Buscar algo que alivie o nosso sofrimento, principalmente, ainda de uma maneira autocentrada. É o que nós chamamos de buscador, né? No estado de buscador, nós passamos, então, a buscar, né, situações alternativas, sejam elas religiosas, filosóficas, enfim, que possam, de alguma forma, diminuir o nosso sofrimento, mas ainda de uma forma autocentrada, não altruísta, né? E chegamos em determinado ponto onde nessa busca nós encontramos, né, um caminho que nos leva à manifestação, então, do amor fraterno, né, e passamos a ser, então, nessa situação, aspirantes. Nós aspiramos o quê? Né? Nós aspiramos o fim do sofrimento nosso e dos outros. Mas a diferença que nós temos em relação ao buscador é que esse processo ele passa a ser altruísta, não mais autocentrado. E, por fim, nós temos o estado do praticante, onde naturalmente, né, essa manifestação do amor divino, do amor fraterno, desculpa, e da sua prática, ela ocorre de uma maneira contínua, né, através de um processo de prática, de estudos e de manifestação desse amor fraterno, conforme a gente falou. Isto, resumidamente, foi a nossa palestra do último encontro. Para hoje, tá, eu quero inicialmente ilustrar nosso encontro com uma passagem do Evangelho, né? Ou seja, a Umbanda, né, manifestação do Espírito para a prática da caridade, tendo o Evangelho por base e Jesus Cristo como Mestre Supremo. Então, conforme a gente já falou também no nosso primeiro encontro, a teologia de Caritas é um meio hábil
de nós buscarmos uma interpretação lúcida do Evangelho, tá? Então, hoje, o trecho, né, a passagem que eu trago para a nossa contemplação é uma parábola que a gente encontra em Mateus 13, 18, e que diz o seguinte: escutai agora, vós, a parábola do semeador. Ouvindo toda e qualquer pessoa a palavra do reino, sem a compreender, chega o iníquo e arrebata o que fora plantado no seu coração. Ou seja, o que quer dizer, né, essa passagem aqui, né? Que a pessoa ouviu, né, alguma instrução, enfim, algum conhecimento, né, e não compreendeu efetivamente o que foi dito para ela. E aí qualquer um que chega, né, chega lá e arrebata, ou seja, rouba, né, o que foi plantado no coração dessa pessoa, né? Então isso aqui a gente pode fazer uma analogia com o quê? Né? Com o estado de vagueância. Depois, seguindo na parábola, este é o que foi plantado à beira do caminho, né? Ou seja, ao longo do caminho, temos um caminho, foi plantado à beira do caminho e não veio a germinar. O que foi plantado em cima das pedras, este é aquele que, ouvindo a palavra e logo a acolhendo com alegria, não tem raiz em si próprio, mas é meramente sazonal, pois acontecendo opressão ou perseguição por causa da palavra, escandaliza-se imediatamente. Ou seja, né, esse aqui é um outro caso que houve a semeadura, né, houve um florescimento, mas em função de qualquer adversidade, né, logo essa raiz não se aprofunda e vem a morrer. Também a gente pode fazer uma analogia aqui com o buscador, né, que vai de uma filosofia a outra, a uma religião, passa buscando, vai no livro, mas não consegue se encontrar. O que foi semeado para o meio dos espinhos, este é o que ouve a palavra, e a preocupação do mundo e o logro da riqueza estrangula a palavra e esta torna-se infrutífera. Né? Aqui, o que ele está dizendo? Né? Que houve o acolhimento no coração desse ensinamento, dessa palavra, mas que o nosso dia a dia, as questões mundanas, né, abafaram esse ensinamento e, por fim das contas, também essa árvore torna-se infrutífera. Né? A gente também pode fazer uma analogia que aqui nós temos entre um buscador e um aspirante, no sentido de que o aspirante ele aspira, né? Mas se ele não continuar com a sua prática, ele também não vai vir a manifestar o amor fraterno no coração. É necessário uma continuidade. E essa continuidade nós temos que efetivamente ultrapassar, né, essas barreiras, esses empecilhos que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja no trabalho, seja nas atribuições da escola, né, com a família, e em função dessas atribuições a gente chega ao final do dia e não encontrou tempo nem espaço para fazer uma prática, para fazer uma introspecção, para fazer uma pacificação e se reconectar conforme nós fizemos agora no início da nossa prática. E por último, a parábola se complementa assim: o que foi semeado na terra boa, este é quem ouve e compreende a palavra, e é o que dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30. Né? Nesse último trecho, nós podemos ter entre vamos dizer assim, entre um estado de aspirante e de praticante, né? É aquela situação onde a gente efetivamente começa a praticar, né? Consegue vencer os obstáculos e começa, por fim, a ter frutos, né? Consegue manifestar essa amorosidade fraterna de uma forma contínua, alcançando o estado de praticante, né? Então, eu fiz questão de trazer essa parábola hoje para a gente justamente fazer essa conexão,
né, com aquilo que foi ensinado na última palestra referente à teologia de Caritas, né, e esta passagem do Evangelho. E assim nós vamos fazer. A cada palestra, a cada conteúdo que a gente traga, nós vamos fazer relação com o Evangelho, porque o Evangelho é a nossa base, né? No Evangelho é como se fosse um manual, né, de práticas, é um roteiro de voo, né, onde a gente pode, com certeza, né, se basear, e eu falo para vocês por experiência própria. A leitura do Evangelho, vamos dizer assim, sem a perspectiva da teologia de Caritas, nos traz um determinado conhecimento. Mas à medida em que a gente avança no estudo da teologia de Caritas e passa a estudar o Evangelho, ele muda, né? Nos traz outro significado, outra compreensão. E é muito bonito, muito legal fazer vamos dizer assim, essa releitura, essa interpretação, tá? Bom, o que eu quero conversar hoje com vocês com relação ao conteúdo novo de hoje, tá? Falar um pouco sobre Deus, tá? Falar sobre os atributos de Deus, né? O que é Deus para a teologia de Caritas? E, inclusive, vamos dizer assim, é um tema, né, muito debatido por todas as teologias, por todas as filosofias, né, por todas as religiões, né, a tentativa de entender Deus. Isso faz parte do ser humano, isso é algo que nos inquieta, né, e isso nos traz, né, ao longo da história, várias interpretações, né? A gente tem dentro da Igreja Católica, vamos dizer assim, que é a que a gente mais teve contato, né, ao longo da nossa história. Enfim, nós temos uma origem, né, católica, apostólica romana, onde a imagem de Deus é aquela imagem daquele senhor barbudo, né, que penaliza, né, que tem uma imagem de um ser humano, e isso traz confusão, né? A gente não consegue entender direito isso. Muitas vezes a gente acha que como assim Deus pune e assim por diante, né? Tudo isso que a gente tem, na realidade, são concepções humanas, né? A gente tem que botar isso em perspectiva. Tudo que existe, né, em termos de entendimento nosso, ele está limitado, né, ao nosso intelecto, à nossa interpretação humana. Eu tenho, com certeza, não é a interpretação, né, vamos dizer assim, de um animal. O animal não tem não entra nem nessa questão, né? E o ser humano, nessa tentativa de entendimento, ele foi construindo, né, imagens, conceitos e interpretações que não são verídicas. Na realidade, Deus, ele é impossível de ser colocado em palavras. Nós não temos como definir Deus através das nossas palavras, né? Não existe. Qualquer coisa que nós tentamos descrever a respeito de Deus, nós estamos limitando, né? Nós estamos reduzindo, né, a expressão divina, né? Porque Deus, para a teologia de Caritas, né, é a ausência de características, né, capaz de criar qualquer característica, né? Vejam essa vamos, dialética que tem nesse processo, né? Deus não existe. Se nós fôssemos dar qualquer característica para Deus, ele já não seria Deus. Estaríamos falando de outra coisa. Estaríamos limitando, reduzindo, restringindo algo que é ilimitado, algo que é infinito, além da nossa compreensão, tá? Mas para que a gente possa, de alguma forma, ainda que utilizando palavras, né, que não é o adequado, nós temos, vamos dizer assim, uma tentativa de entendimento, nós temos 3 atributos que a gente pode conversar a respeito de Deus, né? Que seria a onipotência,
ou seja, a criação, a manifestação de tudo e de todos, né? A ausência de característica capaz de criar toda e qualquer característica. Então, Deus é onipotente, desde o início da criação até os dias de hoje e assim infinitamente. Deus é o responsável pela criação de tudo o que existe. E quando a gente fala de tudo que existe, não estamos só falando do nosso plano físico. Estamos falando também dos planos sutis da existência, nas suas diversas dimensões, nos multiversos variados que nós temos. Então, só por aí, nós já vemos que, para nós, seres humanos, torna-se quase que impossível tentar descrever Deus. E Deus, dentro da sua onipotência, ou seja, a sua capacidade de criar tudo, de se criar a partir de si próprio, né? Nós podemos colocar duas características dentro dessa onipotência, né? Que é a apreensão e a expressão. Ou seja, a expressão, o que é expressão? Né? É justamente essa manifestação do tudo e de todos. São expressões. Tudo o que existe no universo, nos diferentes planos, nos diferentes multiversos, são expressões. Expressões. E essas expressões, inclusive, estão aqui agora conosco. Tudo isso que nós estamos fazendo é uma criação, né? Faz parte da onipotência divina, faz parte da expressão divina. Tudo que estamos fazendo, esses movimentos, os gestos, o nosso corpo físico, esse computador, a cadeira que estamos sentados, tudo isso faz parte desta onipotência. É uma expressão divina. Os animais, né, a terra, as estrelas, enfim, tudo o que existe é uma expressão divina. E a partir dessa expressão existe também a apreensão. O que é a apreensão? É justamente essa percepção desta criação constante, dessa expressão constante. Ou seja, ele se expressa para si próprio. Vejam, né, a beleza que esse conceito traz e a amplitude, né, que ele pode nos trazer à medida em que a gente aprofunda, que a gente medita e que a gente passa a perceber esse display que se apresenta na nossa frente como expressões divinas, né, fazendo parte dessa onipotência. E essa, vamos dizer assim, essa meditação em cima, né, desse conceito de expressão divina, ela é muito importante, como nós vamos ver mais à frente, né, dentro da, vamos dizer, da nossa meditação em cima das situações que se apresentam na nossa vida, no nosso dia a dia, na relação com as pessoas e na relação conosco próprio, né? Porque à medida em que nós começamos a manifestar o amor fraterno, a amorosidade fraterna no coração, naturalmente nós passamos a perceber, a enxergar de uma maneira mais límpida essas expressões. E, através desse processo, nós conseguimos enxergar, né, muitas vezes, que atrás de um irmão que está nos agredindo, e olhamos aquilo como uma expressão divina, naturalmente nós passamos a enxergar atrás dessa agressão um irmão em sofrimento dentro dessa expressão. Então, é um atributo, né, dentro da onipotência, junto com a apreensão, que a gente, ou seja, convido todos a meditarem, a refletirem a respeito. Uma vez, então, que Deus é onipotente e é responsável pela criação de tudo e de todos que existem no universo, naturalmente, ele se torna onipresente. Ou seja, ele está em tudo e em todos, aqui e agora. Não tem como dizer que ele está lá, aqui ou acolá. Né? Não tem como dizer que ele está em cima e embaixo. Ele está em tudo.
Este é outro, na nossa tentativa de entendimento de Deus, um dos atributos decorrentes dessa onipotência, a onipresença. E, consequentemente, a partir, então, dessa onipresença, nós também temos a onisciência, que é estar ciente de tudo e de todos, todo o tempo. Né? Então, mesmo que limitado, nós temos esses três atributos divinos, né? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Tá? Quando nós fazemos a nossa prática de comunhão com Deus, naturalmente nós estamos nos conectando com dois atributos, principalmente, com a onipresença e com a onisciência. No momento em que nós realizamos esse relaxamento consciencial, quando nós buscamos essa conexão, nós estamos buscando uma conexão justamente com essa onipresença de Deus em nós e com essa onisciência. Já quando nós avançamos na prática, conforme eu falei para vocês, de olharmos as expressões partindo desta comunhão com Deus, nós passamos então a permanecer na presença de Deus e olhar aquela expressão de uma forma divina. E a partir desse olhar, desta apreensão desta expressão, nós passamos então a compreender o sofrimento nosso e dos outros, e essa realidade começa a se descortinar na nossa frente. Vejam, tudo isso como consequência nos traz uma abertura, né? uma ampliação da nossa compreensão, da nossa consciência. Né? Esse é um exercício muito, muito legal de se fazer durante o dia a dia. Né? Buscar perceber, buscar entender, buscar olhar esses três atributos divinos em qualquer situação que a gente esteja. Né? Mesmo olhando para fora, olhando uma árvore, contemplar aquela árvore como uma expressão divina. E à medida em que eu estou contemplando essa árvore, essa expressão, eu olho para mim e busco enxergar esta apreensão divina, ou seja, esse processo, né, esse conjunto que nos traz a onipotência, né? Estamos, à medida em que, da maneira em que nós aprendemos, nós estamos sendo co-criadores dessa onipotência divina. E também olhamos e a gente vai ver ali a onipresença naquela árvore, né? A presença de Deus ali, né? E, da mesma forma, a ciência daquela árvore, né? A percepção daquela árvore a nível divino. Então, esta é uma prática muito interessante da gente fazer. E não só com uma árvore, em qualquer situação, com um irmão, com um familiar, com a esposa, com o filho, enfim. A gente começa, então, a descortinar uma realidade que até então nós estávamos obtusos, nós estávamos limitados dentro do nosso autocentramento, dentro dos nossos 5 sentidos, que são extremamente limitantes, né? É isso, tá? Que eu tinha para conversar trazer para vocês hoje, é justamente esse conceito, né? Essa ideia de Deus, né? E o quanto isso é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada dentro da teologia de Caritas, não só dentro da teologia de Caritas, mas, enfim, dentro do que nós estamos nos propondo, e a importância dessa reflexão, dessa meditação desses atributos para a nossa prática. Porque a reflexão em cima desses atributos vai nos trazer pontos, vai nos trazer apoios, vai nos trazer questões para a gente, aos poucos, ir avançando na permanência em Deus e depois na permanência na presença de Deus. Tá? Agora eu deixo aberto para quem quiser comentar, quem quiser contribuir, quem quiser fazer pergunta,
por favor, fiquem à vontade. Eu vou liberar aqui os microfones. Acho que estão liberados. Sim. Alô, boa noite. Então tá liberado. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Vinícius. E aí, tudo bem, cara? Tudo. Olha só, é muito interessante essa questão da definição do que é Deus, né, que é indefinível. E eu queria saber o que tu acha sobre umas coisas que eu tenho estudado aqui que vem de uma outra tradição que é anterior ao cristianismo, né, que é a tradição hermética, que fala no princípio que o todo, que chama Deus de todo, né, que o todo é mental. E eu tenho uma certa dificuldade para compreender isso, porque fala que o todo é mente, na verdade. E ele fala da irrealidade das nossas vidas, que nós somos meramente um pensamento, como se fosse um sonho, uma imaginação de Deus, que seria a consciência pura. São dois pontos. Isso é uma coisa. E também outra coisa que eles definem, um outro livro que eu li, que não era essa definição de Deus como mental, ela vem do Caibalion, e tem um outro livro que é o Poimandres, que ele fala então que... Desativou o microfone do Vinícius. Mutei sem querer aqui. Tá. Uhum. Que Deus é a única coisa que representa o verdadeiro bem, o verdadeiro belo e o verdadeiro justo. Né? Que o homem ele é falível nessas coisas, mas que só Deus nunca é. E tem uma outra coisa que eu comecei a estudar recentemente, que é o livro de um escritor chamado Eliphas Levi, que é o Dogma e Ritual da Alta Magia. E aí vem mais na questão daquilo que você falou sobre os vagantes, buscadores, né? E aí, só que ele não usa esses termos, ele fala do caminho para se tornar um mago, que era como eles se chamavam na tradição na tradução da alquimia, né? E aí ele fala que o caminho para se tornar um mago requer 4 coisas, que são uma inteligência enriquecida pelo estudo, uma audácia que nada faz parar, uma vontade que nada quebra e uma discrição que nada pode corromper. Porque eles tinham muito forte a questão do silentismo, que era para que eles não fossem, jogados na fogueira, esse tipo de coisa, né? Que era o que acontecia com eles um tempo atrás. Mas uma coisa que... Isso eu já tinha ouvido falar e todo mundo traz sobre essa coisa da magia e tal, mas uma coisa que ele traz muito forte é a questão da caridade. Ele também fala muito da caridade e que o verdadeiro mago é aquele que não quer o poder só para si e quer para os outros também, para melhorar a vida de todos, né? Que aí ele até faz uma diferença entre o mago e o feiticeiro, que é o que ele chama de feiticeiro é o satanismo, esse tipo de coisa assim. Ele fala, o verdadeiro mago faz que o diabo sirva a ele, enquanto o feiticeiro serve o diabo. Enfim, essas questões aí. Não sei se bom, Vinícius, realmente tu trouxe para nós assim um conteúdo bastante grande para a gente conversar, né? Realmente desse uma boa, vamos dizer assim, passeada por várias filosofias, vários conceitos, né? Mas, efetivamente, vamos por partes, vamos ver se eu consigo te ajudar, tá? Essa questão do mental de Deus, né, é mais uma forma humana de tentar, de buscar explicar, né, Deus, tá? Nós vamos agora, nas próximas aulas, na realidade, estudar, né, justamente essas manifestações divinas através da nossa, vamos dizer assim, corporificação de corpos, né? Nós vamos dar uma conversada a respeito disso, obviamente não vamos, vamos dizer assim, ser conclusivos, porque, como eu coloquei, para nós, enquanto seres humanos encarnados, nós temos uma limitação natural que o nosso cérebro nos dá, né? Nessa limitação sensorial e cognitiva, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, assim como a gente deu esses 3 atributos para Deus, nós temos como classificar, né, essa manifestação divina através de um corpo causal, um corpo mental, um perispírito e assim por diante, e nos dá uma ideia, né, que eu arriscaria dizer que, vou mais além, né, que na realidade todos nós somos uma causalidade divina, não um processo mental, e sim um processo causal, anterior, inclusive, ao processo mental. O processo mental já é um desdobramento dessa causalidade divina,
tá? E é muito interessante porque as nossas vidas, né? Tem os indianos que chamam do véu de Maia, né? Tudo que nós estamos vivenciando aqui e agora é uma ilusão, e de fato porque nós estamos, vamos dizer assim, reduzidos a padrões de comportamento, de pensamento pré-estabelecidos. Por exemplo, vou te perguntar, quantos dedos tem aqui? Parece que tem 5, né? E agora, quanto tem? 5 também. 5 dedos, né? Então, aqui é uma expressão de 5 dedos, aqui é uma expressão de 5 dedos. Normalmente as pessoas vão dizer assim, não tem nada, 5 dedos e aqui é 0. Não, são condicionamentos que nos levam a pré-conceitos. Então, nós ficamos fechados e bitolados nesses preconceitos, nesses condicionamentos, né? Por exemplo, um outro exemplo desse condicionamento, né? Se nós pegássemos o nosso corpo físico, né? Todo o nosso corpo físico, e eliminássemos todo o espaço vazio que existe nos átomos, nós temos o átomo, né, um núcleo lá com nêutrons e prótons, temos os elétrons orbitando ao entorno deste átomo, né, e um espaço vazio, né? Se nós eliminássemos todo o espaço vazio que existe na eletrosfera, todos os átomos e elétrons do nosso corpo caberiam na ponta de um alfinete. Então, o que nós somos, efetivamente, né? Nós somos expressões, e nesse processo de condicionamento em que nós nos encontramos como vagueantes, e talvez como buscadores, buscando ali avançar para aspirante, por exemplo, nós perdemos, nós não temos mais a percepção e a sensibilidade, como eu coloquei, do todo, da expressão divina. Por exemplo, o sol não nos espanta mais, né? Antigamente, né, os nossos ancestrais rendiam honras ao Sol, à Lua, à Terra, à Gaia, né? E hoje, para nós, isso é tudo tão corriqueiro, tão normal quanto o nosso celular, né? Que já aqui no celular, né, já não faz diferença, né? Já está tão comum isso. Então, nós perdemos essa capacidade de espanto que as crianças têm, inclusive, né? A criança tem essa capacidade de espanto. E isso nos bitola, isso nos condiciona, né? Indo mais adiante, né? A tradição hermética, né? Ela é sim, né? Uma das escolas filosóficas que já se materializaram no nosso plano divino, que traz um caminho consistente, né? Para o coração, para a manifestação da amorosidade fraterna, de uma forma ou de outra, né? Tem o ditado hermético, né, de Hermes Trismegisto, né, assim como em cima e embaixo, né, nos indicando que a onipotência é presente em tudo, que assim como é o nosso átomo, é o universo. Então, essa transposição, né, nós não temos consciência, nós não conseguimos compreender. Por exemplo, até hoje o homem não compreende. Newton, por exemplo, já equacionou a lei da gravitação universal, né? O homem conhece isso, mas a gente não sabe por que existe isso. O magnetismo, a gente sabe que existe o magnetismo, polo norte, polo sul, a questão do magnetismo, da orientação dos materiais ferrosos, mas a gente não sabe por que acontece isso. Não sabemos, nós não sabemos nada, efetivamente, né, dessa ciência divina, vamos dizer assim, né? Bom, e os herméticos, eles tentaram entender este processo, né? E através das iniciações ao longo ao longo das suas iniciações, eles iam aos poucos tomando contato com algumas, né, realidades. Essa, por exemplo, como em cima e embaixo, né, é uma das realidades divinas que a gente tem, e Hermes Trismegisto nos trouxe isso, registrou isso, né? Já a questão que tu colocou dos magos, né, também são formas, são caminhos, são princípios que todos eles, se a gente for ver, né, não só as filosofias e religiões antigas, mas as atuais também, todas elas buscam na sua essência a mesma coisa, o nosso religamento, né? A nossa conexão
com o nosso divino, que sempre esteve aí. E todas essas manifestações que tu trouxe, e muito mais, né, elas são autênticas e elas fazem parte desse esforço humano de buscar esse religamento e entender o divino, né? Já, por exemplo, para os budistas, nós temos que tudo isso que eu falei para vocês agora aqui, eles colocam como a impermanência das coisas, né? Tudo muda, nada é estático, tudo está em movimento. Só que esse movimento, né, se a gente não tem esse conhecimento, né, da expressão, da apreensão, da onipotência, da onisciência, também a gente não capta a essência desse movimento, né? E já os budistas ainda colocam, né, o vazio iluminador, que é, em síntese, o que seria esse vazio? Seria essa onipresença, essa onipotência e essa onisciência, né? Quando o budista faz lá a sua prática de meditação buscando o vazio, o que ele está buscando? Essa reconexão com o aspecto divino dentro dele. E é o que nós fazemos. Essa prática que nós fazemos aqui, de permanência em Deus, é a prática dos cristãos na origem, né? Os ascetas faziam essa prática, essa introspecção, esse silêncio, esse processo anímico, né? Que é natural no ser humano, mas que, em função desses condicionamentos do dia a dia, enfim, em função que, inclusive, os budistas chamam esse momento que nós estamos passando agora como os tempos de degenerescência, né? Porque se perde o conhecimento, né? Se perde na velocidade da nossa vida, do nosso cotidiano, e a gente perde essa conexão. Então, o nosso objetivo aqui, justamente, é buscar esta reconexão através da teologia de Caritas, que é uma das muitas possibilidades que o ser humano, né, que o homem dispõe no plano terrestre, né? E como eu coloquei já outras vezes, nós temos aí o mérito, né, e a causalidade de termos acesso a essa teologia de uma forma muito direta, muito pura, né? Uma vez que ela foi trazida para nós por Pai Benedito de Aruanda, através do Tata Lobo, que psicografou. Então, é um conhecimento revivido, vamos dizer assim, não é exclusividade, tudo que a gente coloca na teologia de Caritas não é exclusividade, né? Já foi falado, já foi trabalhado, já foi, vamos dizer assim, apresentado ao longo das eras, né? Mas nós temos a oportunidade, então, de ter esse conhecimento aqui e agora, revitalizado, rejuvenescido e direto da fonte, sem interferências e sem a degeneração normal e comum que acontece com esse tipo de conhecimento. Tá, Vinícius? Não sei se eu respondi todas as perguntas, tentei, pelo menos, dar uma pincelada em tudo, assim, mas ao longo, vamos dizer assim, das próximas palestras, né, eu acho que a gente vai conseguir ir respondendo aos pouquinhos as tuas perguntas e as tuas dúvidas também, né? Para a gente não estar antecipando o conteúdo. E porque aqui, com o que tu colocou, a gente poderia passar horas conversando. Também sou um apaixonado por todos esses temas aí, tá? Tá bem. Obrigado pela resposta aí. Ok. Eu joguei um pouco na fogueira, né? Não tem problema. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, mas eu estudei bastante também, tem já li Faz Levi, isso aí também já sou apaixonado por esse livro aí também, então alguma coisa a gente pode contribuir, sem problema. Obrigado por compartilhar. Irmã Jaqueline, por favor, suas palavras. Estamos chegando, temos 6 minutos, estamos encerrando, eu sei que tu gosta de falar, né? Tá aí te mordendo para contribuir, que eu sei disso. Por favor. Boa noite a todos. Eu gosto mesmo de falar, a gente conversa muito, né, sempre. Eu gostaria de, primeiro momento, fazer uma reverência a ti, a gratidão de termos saúde, estarmos aqui reunidos, a fazer uma reverência à tua pessoa como expressão divina, e hoje, capacidade criativa de nos presentear com tantas instruções e trazer esse momento para reflexão. Que coisa boa é nós termos o Evangelho, e que coisa boa nós podermos praticar uma religião que a base é o Evangelho. Como diz a própria Umbanda, é Deus com todo mundo. É Deus comigo, com meu irmão, ao lado de todos nós. Banda. Significando Deus, banda, a toda a comunidade. Como fala no budismo, a Sangha. Então, Deus com a Sangha, Deus com todo mundo. E que coisa boa é a gente contemplar o Evangelho, porque Jesus falava muito em metáforas, né? E
falando em metáforas, ele tocava em todos os corações. Esse microcosmo que, a partir, né, do conhecimento íntimo, da nossa sabedoria interior, a gente consegue tocar nas palavras de Jesus Cristo, né, de forma única e individual. E essa parábola do semeador, ela é muito rica e muito importante para todos nós. Porque eu, durante esse tempo em que tu estavas lendo, e nós todos contemplando em grupo, eu fiz uma analogia com a semente, que ali contém, né, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, todo conhecimento, toda presença, toda capacidade. Como um Deus. Uma semente é a representação, para mim, mais fiel de Deus, se nós pudéssemos tocar nessa capacidade. E essa analogia com nós mesmos, onde nós somos a semente, nós somos o solo e também nós somos o adubo. Quando nós nos tornamos uma semente e nós também somos o solo e o adubo, a gente tem, através da nossa sabedoria, capacidade de adubar esse solo. Um solo que muitas vezes é infértil, por falta de adubo, propriamente, mas que, a partir da nossa expressão, que seria o romper do invólucro que nos mantém, ali nós somos a raiz, o tronco, as folhas, os frutos e as flores. Nós somos todo o conhecimento está dentro de nós. Por isso que nós falamos que nós não precisamos evoluir, nós só precisamos florescer, porque toda a ciência da criação está contida entre nós, dentro de nós. A partir do momento em que nós nos permitirmos ser expressão divina e não somente expressão mundana, fazendo parte desse mundo, nós ali nos capacitamos em ser Deus presente na vida, não só nossa, mas da nossa comunidade. E uma palestrante que eu gosto muito, que é a Lucilena Galvão, e também a Anete Guimarães, eu gosto muito das palestras dela, elas dizem uma coisa em comum, que quando a gente planta uma semente, a gente não sabe o tamanho da árvore que vai ficar, porque ela precisa muito, né, da condição apropriada. E eu acho, eu acredito, eu tenho certeza que a condição apropriada que nós temos hoje, pelas nossas condições e as nossas causalidades, elas são as mais propícias possíveis de nós nos tornarmos grandes árvores, frondosas, capazes de não dar somente fruto para nós, mas também estender esse fruto para a nossa comunidade. Quando eu falo em comunidade, eu não falo só a nossa família sanguínea, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, se nós tivermos a bênção de conhecer todos eles, mas também aquelas pessoas que convivem com nós. Como Jesus Cristo falava, que a nossa família não deve ser medida só pelo sangue, mas também por todo e qualquer irmão que chega até nós, buscando e compartilhando esse amparo tão bonito que a religião de Umbanda nos propiciou, e toda a comunidade cristã, já estendendo isso além da própria religião, mas da espiritualidade, nos propiciou de ficarmos juntos. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, e só te agradecer mais uma vez, a ti, a todos os irmãos, a Rose, que está ali presente, também estudiosa do Kardec, que também tem tanto para contribuir, e convido ela a falar, se ela quiser, ou qualquer outro irmão, né, que está aqui presente, se quiser contribuir, a gente pode também estender por mais 1, 2, 10 minutinhos, se for o caso. E um grande beijo no coração de todos, muito obrigada por me permitir fazer parte dessa comunidade, em que a gente cresce e floresce todo mundo junto. Obrigado, irmã. Mais alguém gostaria de contribuir, de comentar? Boa noite. Então, hoje eu não estou muito boa para falar da minha garganta. Hoje eu só quero agradecer a oportunidade de ter participado do estudo e de ter conhecido vocês aqui pelos vídeos. Te pedir desculpa por alguma intervenção aqui do meu pequeno. Não, que nada. E só isso. Hoje eu não tenho muito o que acrescentar, porque já foi bem explanado, já foi bem explicado.
como o Lúcio falou ali, a Jaque gosta de falar, ela já falou bastante também. Então, para mim, eu só tenho hoje que agradecer e desejar uma boa noite para vocês todos. Tá bom, obrigado, Rose. Melhoras, Rose. Obrigada. A Adriana. Adriana. Gratidão, irmãos, lindas palavras. Gratidão é a nossa de te ter conosco. Julinha, quer falar hoje, minha boneca? Eu queria falar um pouco sobre quando o Lúcio estava falando da onipotência, onisciência e tudo mais, e sobre como a gente coloca isso na nossa vida. Eu me lembrei de uma frase que me ajudou muito no meu processo de cura, que é aquela que diz: vós sois deuses. E essa frase, para mim, ela pode ser simples, né, para muitos, mas para mim significa muito. Para mim, ela tem uma profundidade muito grande. E eu acredito que através dessa frase a gente consegue se colocar num lugar em que a gente pode, sim, olhar com os olhos de Deus, agir como Deus, né, num bom sentido, no sentido de caridade, de misericórdia, por nós mesmos, né, começando por nós, e depois passando isso para as pessoas. E eu acredito que o estudo, ele nos proporciona muito isso, né, vários horizontes, um leque de possibilidades, de descobertas e de realmente ser alguém melhor e trazer isso, né, para o mundo. Eu acredito que isso é Deus. E queria agradecer também pela aula, muito boa, fazer esse religar. E é isso. Obrigado, Júlia. Ok, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todas e a todos, e muito obrigado por mais essa oportunidade de estender esta teologia, né, este conhecimento a todas e a todos. Muito obrigado. E boa noite e até semana que vem. Boa noite. Boa noite.